Você já deve ter ouvido por aí que nós somos o resultado das nossas escolhas. E somos mesmo. E o meu convidado de hoje é Arthur Lessa, que vai palestrar sobre o assunto no Gramado Summit. Seja bem-vindo, Arthur Lessa. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo. Eu quero saber o seguinte, foi muito difícil decidir se me daria essa entrevista ou não, ou essa escolha foi fácil? Como é que foi essa escolha? Na verdade, as pessoas acho que não sabem, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, mas a gente fez um piloto do Ninguém Morre de Tédio contigo me entrevistando, só que não era sobre isso. Não era. Eu nem tinha essa palestra ainda. Mas eu já tinha combinado contigo que eu ia conceder uma entrevista à Vossa Senhoria. E a gente teve que fazer uma escolha de assunto, né? A gente teve que fazer uma escolha de assunto. E o outro assunto, que é dinheiro. Eu adoro falar de dinheiro, a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas fazer a escolha do assunto da palestra já foi muito interessante. Porque quem me proporcionou isso, para uma oportunidade gigantesca, foi o Leandro Benincá, que é o meu substituto aqui normalmente nos 60 Minutos, nas raras oportunidades que eu saio e não tá tendo o Som Maior Verão. E aí um dia a gente tava tomando café aqui perto e conversando da vida e tal, de repente ele assim: ô Arthur, tem uma coisa pra te falar. Tu vai palestrar no Gramado Summit. Eu, o quê? Tu vai palestrar no Gramado Summit. Eu tenho um palco lá do Um a Menos na Poupança, a comunidade dele. Aí eu vou levar o Luan Onofre, que para quem acompanha os influenciadores do mercado financeiro deve conhecer do TubaCast. Vou levar o Luan Onofre, convidei mais fulano, tal. E eu quero que tu palestre lá também. Então ele não te perguntou, ele te informou. Ele me informou. Isso? Não, mas é que eu já tinha falado para ele que eu queria fazer coisas diferentes do programa sobre essa área. Eu queria passar experiência, conhecimento em outras plataformas, digamos assim, em outras oportunidades que não só pelo programa. E aí ele falou, a gente já tinha falado disso, tá lá. Eu assim, legal, mas sobre o que tu quer que eu fale? Não, tu escolhe. Eu assim, não faz isso comigo. Da escolha. Eu escolho o que tu escolhe pra mim. Não. Sabe, no restaurante, assim, o que tu quer? Eu quero mesmo. Quero mesmo da pessoa. É mais ou menos isso. E aí, nessa, eu fui... eu tinha um vídeo sobre o paradoxo da escolha, porque... Eu vivo de podcast e de YouTube, então eu ouço rádio no horário comercial e quando eu viajo, principalmente, eu ponho podcast e tal, quando não pega a Som Maior. E eu vivo disso, então numa das viajadas ali para procurar algum assunto para tratar, eu cheguei num TED, que é aquelas palestras mais curtinhas, acabei de esquecer o nome do autor, Schwartz, que tem um livro chamado O Paradoxo da Escolha. E a palestra começa muito legal porque a base dele, e é a base do livro também, porque eu acabei lendo o livro por conta disso, é que ele é um cara que ele usa a calça até o fim. Bem homem mesmo, né? Usa a calça até o fim, tem 1, 2, 3 pares de calça e é isso, né? Só compra a calça quando precisa de calça para não sair... não tem mais condições. Não sair assim, pouco vestido. E entre a última compra de calça e aquela compra de calça que motivou o livro é do começo dos anos 2000, tinha aparecido uma variedade, ou como diria um tio meu, uma miríade de opções de slim, super slim, cós alto, cós baixo, stonewash, chemical wash, que são aquelas manchas... ou azul escuro, ou azul claro, era tanta opção que ele deu uma bugada na cabeça, ele não sabia o que escolher. Ele não conseguiu fazer uma escolha. Ele conseguiu no fim fazer uma escolha, mas assim, cara, eu só queria uma calça, e antes ele ia lá, comprava uma calça, era o tamanho dele, inclusive tem uma coisa que eu acho muito interessante que no Brasil eu não vi até hoje, e eu já vi na Inglaterra, eu sei que nos Estados Unidos também tem, que tu tem 2 números na calça, tu sabia dessa? Já comprou? Não. Eu aprendi quando eu fui pra Londres visitar a Rafa, que ela me ensinou, Arthur, tu vai comprar uma calça? Eu vou. Então tá, é número tal e número tal pra ti. Eu assim, como número tal e número tal? Não, é que tem um número da cintura e tem um número do comprimento da perna. Que é uma maravilha. Se tu for magrelo com a perna comprida, tu não fica aparecendo calcanhar. E se tu for gordinho de perna curta, não tem que fazer barra. Então eles têm esses 2 números. Daí ele falou, não, eu cheguei lá, meu número é tal com o número tal. Eu quero essa calça. Aí apareceu esse monte de opções
E aí ele explicou, não, é assim, 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 assim. E aí ele descobriu que era, eu acho que era regular, tipo de regular, de normal e tal. Aí, ok. Aí escolheu, chegou, tal, provou 2 tipos ali que adaptavam o que ele falou, provou. Mas ele saiu triste. Por quê? E esse é o ponto que mais me enganchou no negócio. Ele tinha tanta opção que ele saiu na dúvida se tinha escolhido a melhor, tinha feito a melhor que ele escolha. podia ter pego. Ela estava vestindo melhor do que as outras que ele tinha, do que as mais antigas que ele tinha. O corte era melhor, até por isso que tem todas essas opções. Mas antes calça jeans era daquele jeito. Tu não vai jogar futebol de calça jeans, ponto. Hoje dá, porque hoje ela é elástica, mas tu não vai jogar futebol de calça jeans. Mas ninguém nunca reclamou de não jogar futebol de calça jeans porque é extremamente desconfortável. É vestir uma lona, porque o jeans e a lona é praticamente a mesma coisa, né? Nasceu da lona, né? É, nasceu da lona. Então, assim, ninguém nunca reclamou. Mas aí tu chega num ponto em que tu tem tantas escolhas, tu sempre fica naquele, tá, mas aquilo ali podia ser melhor. A calça jeans era desconfortável, era minimamente confortável, mas era aquilo. Aí tu chega nesse ponto. Não, mas agora esse assunto alugou um triplex na minha cabeça, porque eu mesma já comprei calças que não ficaram tão bonitas, mas porque só não precisava fazer a bainha ali, sabe que eu sou baixinha, então eu sempre tenho que cortar um pedaço da calça. Eu penso, pô, entre a que eu tenho que fazer bainha e a que eu posso levar agora, eu vou levar a mais prática. Então, a fazer escolhas, às vezes, pode deixar a gente triste. Exato. Esse é o ponto da palestra. O nome disso, o nome do livro que eu roubei pra palestra, o Barry Schwartz, lembrei, o Barry Schwartz. Desculpa, gente. Ele que me desculpe, sorry, porque ele fala em inglês, né? Sorry. Mas não tinha nome melhor pra palestra. Eu tentei vários nomes, então eu botei um nome com um subtítulo. Tu tentou fazer outra escolha, mas nesse caso não foi possível. Mas é que é o paradoxo da escolha, porque qual que é o paradoxo da escolha? Eu vou resumir em uma frasezinha que poderia ser um tweet, mas assim, tem um livro sobre isso. E tem uma palestra, e dessa palestra nasceu a minha palestra, então o assunto é gigantesco. O paradoxo da escolha é porque a gente sempre quis escolher mais, sempre quis ter controle da nossa vida, e a gente chegou num ponto em que o excesso de opções está nos atrapalhando, nos deixando mais tristes e atrapalhando a escolha. Tu tem 2 opções, é ruim. Tu tem 5, 8 opções, é bom. Tu tem 87 opções, é uma porcaria. A gente pode dizer que a gente está vivendo uma overdose de opções em tudo? Sim, em tudo. Até no amor. No amor? Sim, porque eu acho muito legal, porque assim, essa palestra que eu montei, na verdade, é um compilado de tudo que já chegou em mim sobre esse tema. Uma vez eu estava vendo uma participação do Samidana, de novo, um corte de YouTube. Eu estava vendo uma participação do Samidana no Pânico, e o Samidana é economista. Economista. Super comunicativo, não fica falando economês, mas ele é economista, ele analisa tudo. Ele não tem um cérebro, ele tem uma planilha de Excel, né, com Python, assim, é isso que ele tem na cabeça. E aí eles estavam entrevistando, eu acho que foi no dia que eles entrevistaram, aquele rapaz que ficou famoso porque ele fazia uns videozinhos tipo, e aí, tudo bem? O guri que ficou famoso porque ele fazia basicamente a mesma coisa. E aí, ele puxou disso para jogador de futebol. Por que as relações de jogadores de futebol não duram? É muita opção. Jogador de futebol, cantor, principalmente cantor mais de apelo de festa. Uhum. Então, cantor de sertanejo universitário, cantor de axé, pop. Por que não dura? Porque tem opção o tempo todo, cara. Tem opção o tempo todo. Tem mulher querendo se prender no cara e se algemar no cara o tempo todo. Então, ele olha pra mulher dele, que pode ser assim, a mulher desenhada pra ele, por ele, com ele. Mas tem tanta opção que ele olha e diz, mas será que é a melhor? Mas não é algo que ele faz porque ele é um galinha, um garanhão. É algo de psicológico dentro. Isso? É algo da configuração original, lá do Tempo das Cavernas. Porque assim, a gente não para normalmente quando a gente tá casado, bem casado, feliz no casamento. E fica olhando gente não opções. Fica olhando o tempo todo assim, quando
quando tá almoçando com a mulher, assim, fica olhando, mas será que é tu que é a melhor? Não fica. É uma opção que não passa na cabeça. Sim. Mas nesse caso, sim, por quê? Porque estão oferecendo o tempo todo. Então, isso é a parte que deixa a gente mais triste e nos atrapalha um pouco. Então, assim, se a gente tiver que escolher o tempo todo, cria algo chamado fadiga decisória. Eu ia chegar nesse assunto. Que a gente cansa muito e atrapalha a vida, porque o cérebro ele gasta energia. Cada decisão gasta energia. Então, é igual correr. É o mesmo cansaço que tu tem na perna correndo, é tu ficar decidindo o tempo todo no cérebro. Cansa. Porque quando a gente fala do paradoxo das decisões e das escolhas, muitas vezes a gente pensa que a gente está falando de assuntos complexos, como caso, não caso, troco de carro, troco de casa, mudo de emprego, enfim, grandes decisões que mudam, que tu não toma todos os dias, eu digo, né? Mas a gente está falando também de decisões do dia a dia. E são essas que provocam maior cansaço. São essas. Na verdade, não são essas que provocam maior cansaço. Não vai cansar mais escolhendo a tua roupa do que escolhendo onde tu vai trabalhar, onde tu vai morar e tal. Mas aí tu vai no custo-benefício. Que diabos interessa que roupa que eu vou vestir? Desde que eu comecei a aprofundar nesse assunto, quem trabalha aqui comigo nota, inclusive eu tenho 2 fotos que foram muito engraçadas, que é uma foto da palestra que eu fiz, dessa palestra, primeira vez que eu testei ela, na Igreja das Nações, que fica ali perto do Parque das Nações. E eu tava conversando com o Leandro outro dia aqui. Ele veio no programa, a gente conversou aqui quando ele anunciou o livro dele. E aí alguém passou e bateu uma foto nossa. Eu tava com a mesma pose. Eu acho que te mostrei essa foto, né? Não. A mesma pose, o mesmo tênis, a mesma calça. Não é uma calça parecida, é a mesma calça. E aí a camiseta não sei se é a mesma, porque eu tenho 4 camisetas pretas. Então desde, sei lá, começo de março as pessoas estão me vendo de camiseta preta. Às vezes a calça é preta, agora a calça é preta. Às vezes a calça é preta, às vezes a calça é jeans. O tênis é branco ou o tênis é preto, mas normalmente é o tênis branco com a calça jeans com o... Diminuir esse leque de opções facilita na hora de escolher e diminui o tempo que tu perde com isso. Sim, facilita para comprar. Então a última vez que fui comprar roupa eu comprei um moletom preto e 2 camisetas pretas e foi isso que eu comprei. É verdade. É verdade, facilita, economiza espaço no armário. Porque... tem outra coisa bem interessante, que a gente tem algumas defesas da nossa cabeça para quando o nosso inconsciente entende que é assim, meio tanso, assim, meio idiota ficar decidindo as coisas pequenas. Já deve ter acontecido. E vai no automático. Eu acho que com homem é mais, tá? O que eu vou falar agora. Usa camiseta. Aí tu tem 20 camisetas. Mas o giro de camiseta, se tu lavar com frequência, em uma semana no máximo ela tá lavada, estendida, dobrada no armário. Tu não fica usando as mesmas 6 ali? As outras 14 estão ali embaixo só fazendo base. Mas isso acontece tu só vai também. puxando as mesmas, as outras estão ali só ocupando espaço. Então a gente já tem algumas defesas quanto a isso. De tanto que cansa. E um problema, tu falou da mudança de emprego, se casa ou não casa, onde vai morar e tal. Às vezes a gente se perde tanto fazendo as escolhas pequenas, e claro que tem um espectro gigante, né? A gente tá pulando para 2 escolhas bem, bem diferentes, né? A roupa é insignificante, onde morar e tal, mas tem algumas coisas mais importantes, assim, no meio. Vai viajar ou não vai viajar com a família, vai comprar tal carro ou não vai comprar tal carro, essas coisas e tal. Mas às vezes a gente vai em outras decisões que não são tão importantes, não são as cruciais, são as triviais. E a gente trata as cruciais da mesma maneira que a gente trata as triviais, porque a gente está cansado. A gente está cansado da miudeira, na hora da grande a gente escolhe de qualquer jeito. Vai trabalhar onde não quer, muda de emprego sem... Vai no automático no que não deveria sem ir no analisar automático. direito. Um ponto que eu fico assim passeando bastante para acontecer comigo, vestibular, cara. Vestibular é muito importante e é feito com os adolescentes de uma maneira cruel, cara. Naquela idade, né? Concordo Pô, contigo. tu vê o meu pai era fácil pra ele, porque ele teve essa sorte. Ele é apaixonado de rádio, ele é apaixonado por rádio desde que ele se entende por gente. Ele foi trabalhar em rádio com 14 anos. E pra ele era rádio ou rádio.
E aí veio o jornalismo junto, mas é muito parecido, então ele ficou por ali. Então, meu pai é uma daquelas pessoas que o caminho dele foi um só, e a escolha dele é essa, e mesmo se ele repense todo dia, ele vai escolher o mesmo caminho, beleza. Eu não. Eu falo, inclusive, quando eu fui fazer vestibular, eu pensei em engenharia química, administração, biotecnologia, biologia, psicologia e quiropraxia. Quiropraxia? E como é que você fez pra fazer a escolha que tu fez? Eu escolhi errado. Eu escolhi biologia. Que era uma coisa aí que tá. Era uma escolha crucial que eu fiz de maneira trivial. Eu escolhi biologia baseado no que eu achei que era. Eu saí de administração, que vendo como eu estou hoje, foi um absurdo, porque tudo que eu faço hoje é conectado com a administração. Mesmo como jornalista, um jornalista voltado à administração. Então, assim, eu entrei na biologia pelo que eu achei que ia ser, porque eu não me dei o trabalho de pesquisar como seria, e aí quando me apareceu um estudo dessa grossura sobre a análise do conteúdo do estômago de um caranguejo, eu vi que não era pra mim. E cara, é que esse foi o turning point, sabe? Foi a ponto da virada que eu vi, não. Tô nem aí pro que tem na barriga do caranguejo. Não é esse Eu achei que eu ia ver a dinâmica sei lá, do lobo-guará na serra, alguma coisa assim. Mas não, eu tava estudando anatomia de... Cara, planta tem anatomia, sabe? Tem os estomas, que é por onde elas respiram. Algumas coisas eu lembro ainda. Então, assim... Mas, cara, não. Eu rodei em todas as matérias daquele semestre e simplesmente saí. Eu só passei em educação física, em atividade física, que tinha ali, porque eles têm na Unesc, até hoje eles têm, que é a preparação do cidadão. Tem algumas matérias que todas têm, né? Mas foi só nessa. Mas assim, raspando também, porque eu como atleta, principalmente naquela época, é uma negação. Mas assim, eu rodei em todas, porque teve uma hora no meio do semestre que eu larguei. Ah, não, deu, sai. O jornalismo não estava aqui. O jornalismo entrou depois. E a administração, eu saí por um motivo idiota, estava com 17 anos. Aí eu passei, mas era o mesmo lugar que eu tinha feito o terceirão. Aí eu assim, legal, terminou o terceirão, vou para um ambiente diferente. Aí eu cheguei, tava na mesma sala, com as mesmas pessoas, porque muita gente tinha passado. Aí eu pensei, não, peraí, mas daí tem a biologia que eu passei também, eu comecei as duas juntas. Eu ia começar as duas juntas, mas a administração foi 2 dias só. Começou na quinta, sexta, na segunda eu já não voltei. Então, assim, olha os 2 erros que eu cometi. Mas aí tu não estaria onde tu estás hoje. Eu sei que não estaria, mas eu também não vou ignorar o fato de que eu fiz 2 escolhas que, olhando hoje, foram erradas. Tu consegue enumerar a escolha mais difícil que tu já fez até hoje? Na vida pessoal, profissional, enfim. Nossa, eu não pensei nisso nem pra montar palestra, cara. A escolha mais difícil que eu fiz, cara... Não. Eu consigo pensar em várias escolhas que eu não fiz, que eu deveria ter feito. Várias escolhas que eu deixei a vida ir. Eu já fui convidado para trabalhar no mercado financeiro. E eu escolhi... Escolher também é uma escolha, né? Mas aí é de novo uma coisa que eu não analisei como deveria. É algo que eu penso assim, se me oferecessem de novo, volta lá 2011, acho que foi 2010, 2011. Volta lá, eu estava no começo de carreira de jornalista, não era casado, não tinha filho, tal. E eu sou fissurado por isso. Eu comecei a entender, a estudar isso naquela época. Eu sou fissurado por isso, eu já estava muito interessado nisso. Aí eu olhei, mas é R$1.000 para fazer a prova, para ter a certificação para poder trabalhar. Aí eu, R$1.000 não dá. Então eu só parei nisso. Esse é um ponto que eu acho mais importante chamar a atenção. Tanto quando eu falo com as pessoas sobre isso, ou nas palestras que eu montei também, que eu vou apresentar no Marista, vou apresentar em Gramado. Escolha suas batalhas. Eu tenho uma tela ali que é uma tela laranja, assim, e aí no meio só está escrito, escolha suas batalhas. Que às vezes a gente escolhe as batalhas mais irrelevantes e esquece de pegar as principais. Eu não sei se eu deveria ter escolhido isso ou não, mas o jeito que eu tomei essa decisão naquela época marcou. Que foi superficial demais, entendeu? Então esse é um dos pontos. Já teve decisões que eu tomei assim, mas que eu acho que mesmo analisando bem, hoje eu tô feliz de ter tomado a decisão. Eu já fui convidado para trabalhar em outra cidade como jornalista.
Aí não fui porque não acho que teria... Talvez não tivesse durado muito, ou talvez não... Sabe? Eu acho que teve muitas decisões que eu não tomei que eu me arrependo mais do que decisões que eu tenha tomado, entendeu? Isso é um paradoxo também, né? Isso é um Se paradoxo. arrepender do que tu não fez. Eu tenho uma imagem muito legal sobre isso, que dá pra colocar ali, eu pedi pra Ana colocar se tu autorizar. Eu autorizo. Que é um caminho da vida de escolhas. E aí tu... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu ponho certinho ali, depois se ela quiser ela coloca, peraí. Eu tô com a apresentação da palestra aqui. Ela não vai colocar, ela já falou que não vai colocar, legal. Que é a representação visual, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar na câmera aqui, ó. Então, quem vê isso aqui já vai ter um spoiler legal da palestra. Isso aqui é o quê? Cada linha preta é uma escolha, é um caminho que você não tomou. Aí entra aquela parte de cada escolha uma renúncia. Não é uma renúncia, são várias renúncias. Várias renúncias. Então, aqui é o caminho que tu tomou e aqui são as decisões as coisas que tu não tomou, o caminho que tu não tomou. Aí aqui é onde tu tá hoje. Olha a árvore de decisões que tu vai ter que tomar pra frente também. A gente tá sempre decidindo alguma coisa. E isso é bom, mas chega num ponto em que é ruim. Esse é o ponto que as pessoas têm que saber. Às vezes a gente está sofrendo e não sabe por quê. Então, é interessante as pessoas saberem disso para, pelo menos, saber o que está incomodando e fazer o que der para fazer. E existe algum mecanismo, alguma ferramenta para ajudar a tomar melhores decisões? Existe. Primeiro é tu filtrar. Tem uma linha de raciocínio que eu acho que o Sêneca é o maior pensador dessa linha, que é o estoicismo. Que tem a base deles é o quê? Entenda o que você pode controlar e o que você não pode controlar. O que te atinge e o que não te atinge. Se tu não pode controlar e não te atinge, esquece da vida. Se te atinge e tu não pode controlar, aceita ou sai. Te livra. Mas tu não pode controlar. O importante é o que tu pode controlar. E o que tu pode controlar e não te atinge, tu faz se tu quiser. Deixa ali no canto, faz se tu quiser. O importante é o que tu pode controlar e te atinge. Então, já filtra um monte de coisa. E aí entra numa outra coisa que nós jornalistas sofremos muito, que é o ponto que eu peguei, inclusive, para colocar no Instagram de toda a palestra que eu coloquei, que é: eu não preciso ter opinião sobre tudo. Que é um assunto maravilhoso. E eu não tenho. Eu brinco com todo mundo que assim... Eu consigo ter opinião sobre tudo. Se tu me perguntar aqui sobre qualquer assunto, eu vou te dar uma opinião que ou eu penso nesse assunto, ou é um assunto que eu não penso, mas eu consigo juntar algumas informações e te dar uma opinião. Mas eu não me forço a ter opinião sobre nada. A gente não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo. Então, assim, eu tenho um programa sobre mercado financeiro. O que falam muito do mercado financeiro? Criptoativos. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. É ruim ou é bom? Não sei. Não invisto, não coloco, não entendo, não confio por não conhecer. Mas, aí entra a parte que dá para ter uma opinião. Mas, eles são muito usados para criar pirâmide. Aí a pirâmide te oferece um rendimento garantido disso, fazem assim, não é no teu nome, tu põe na conta de outra pessoa para investir. Então... Aí isso aí é pirâmide. Aí sobre pirâmide eu tenho opinião, eu tenho informação, eu tenho alerta. Eu posso e daqui a pouco vai ter uma palestra também sobre isso. Assim. E eu acho importante. Acho importante. E eu posso discorrer sobre isso. Mas eu peguei ali do criptoativo isso. Pirâmide usa o nome do criptoativo, mas não é criptoativo. Então assim, mas o criptoativo de verdade, Arthur, o Ethereum, o Bitcoin, o Dogecoin, não sei. Pra mim é um negócio de maluco, assim como pra mim era um negócio de maluco a Bolsa de Valores antes de eu começar a estudar. Então eu não vou botar meu dinheiro ali, mas nem a pau, até o momento em que, por algum motivo, eu resolver me inteirar daquilo. Eu tô muito bem de opções entre várias rendas fixas, várias ações, vários fundos imobiliários, investe aqui, investe no exterior, que tem isso também. A globalização quebra a gente nisso, porque antes tu investia em 20 ações na bolsa porque não tinha o computador. Então tinha que ir lá, um cara berra pro outro, não tinha como tu negociar uma ação da... Deixa eu pegar uma daqui, a Intelbras, por exemplo. A Intelbras é nova na bolsa. Ela é gigante, mas perto da Petrobras ela é mínima.
Não tinha como tu negociar a Intelbras normalmente, assim, porque não ia ter um maluco lá, ô, Intelbras, que Intelbras? Eu quero Petrobras, eu quero Vale, que Intelbras, sai daqui. Então, eram poucas opções que tu negociava. Aí foi abrindo, aí vieram os fundos imobiliários. Eu lembro quando começaram os fundos imobiliários, que me ofereceram, passaram uma semana para conseguir me explicar como é que funcionava aquele negócio. Que tipo de ação que não era ação, que era aquilo. Então, hoje a gente tem várias opções. E hoje tem corretora que tu consegue investir direto nos Estados Unidos. E antes, BDR tinha de, sei lá, 50 empresas. BDR que é ação de fora que tu negocia na Bolsa do Brasil. Tinha tipo 50, era só as gigantes. Era Google, Facebook, Amazon, Chevrolet, essas coisas e tal. Aí, de repente, mudaram a legislação, agora tem BDR de tudo. A padaria do tio do Trump na Pensilvânia tem ação lá e tem BDR aqui também. Então já é ruim para decidir já onde investir. Esses dias eu tava com dinheiro e eu não... Ah, não. E é outra coisa que já deve ter passado. Eu não tenho como fazer o negócio agora. Aí tu pensa, se eu tivesse a oportunidade agora, eu faria isso, faria aquilo, faria isso. Eu iria por aqui, eu cortaria pra lá, tu faz assim um modelo de negócio inteiro. Perfeito. Tu faz um mapa. Um mapa perfeito. Tá aí a oportunidade, e aí? Agora, o que eu faço? O que eu faço? Girou, eu peguei aquele dinheiro e coloquei no Tesouro Direto. Que é a coisa mais básica que tu pode fazer. Por quê? Porque eu não sabia se eu investia na ação A, na ação B, no fundo imobiliário, no fundo de investimento e tal, eu tava cansado. De tentar fazer uma escolha. Não, eu tava numa época cansada também, eu tava me preparando para viajar e tinha dado um monte de problema, começo do ano na escola da filha, tava cansado, assim, eu só não vou deixar isso aqui desvalorizando, deixa ali. Botei no Tesouro, para não escolher. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Mas foi a escolha de não escolher, porque aquilo já tava ali, aquilo já tava na frente. Aquilo ali seria o natural, é quase automático, é daqui para cá. Na tua palestra que tu vais apresentar no Gramado Summit, tu fala sobre esse fenômeno que a gente vive, tanto da necessidade de todo mundo ter uma opinião sobre tudo, Falo. Né? E sobre o paradoxo da escolha. Isso é um fenômeno da nossa época, da nossa geração, de agora, ou isso desde que o mundo é mundo? Porque me parece muito mais de agora, não? Não, porque o mundo era desse tamanho antes. Inclusive, são exemplos... Isso é uma então, coisa... A gente está protagonizando É cada vez pior. É cada vez pior. Porque tudo tem muita opção. Por exemplo, 2 exemplos que eu coloco. Conversei... Lembra da Hobby Center? Sim. Hobby Center eu ia direto desde que eu me entendo por gente. Hobby Center é videobeta. Mas o Marco da Hobby Center, eu acabei ficando muito amigo dele, que era o dono. E eu liguei pra ele esses dias, quando eu tava montando a palestra, eu liguei pra ele. Ô Marco, quando eu chegava lá, 90 e tanto, e se eu tivesse assim todas as fitas que tu tinha na hora, no teu catálogo da hora, disponíveis ali, quantas opções eu teria? Eu disse, Arthur, passava tanto... Não, mas assim, de todas que tu tá agora, porque compra, revende, tal, tinha sempre um giro, né? Quantas? Arthur, umas 250. Juntando a do quartinho reservado, ele falou. Isso junta de criança, de adulto, documentário, de todos os gêneros, né? Show, porque no tempo do VHS tinha show também. Tinha. Tal, não tanto quanto na época do DVD, mas tinha. 250. Aí eu fui ver o Netflix. Aí, dados de 2021. 4.000 títulos de filmes, 1.500 de séries. Por vez. Porque eles também fazem Eles giro. trocam o catálogo. Eles também trocam o catálogo. Mas, juntando tudo, é isso. Isso é uma plataforma. Só que aí tu tem o Netflix, o HBO, o Amazon Prime, a Disney. Apple Esses são os que eu TV. tenho em casa. Hã? Apple TV. A Apple TV. E, que eu me lembro, são esses. Mas tem mais também. Globoplay. 6. 6, assim, que são os mais comuns. Eu tenho 5 deles. Eu só não tenho Apple TV em casa. Só. Então, vamos ver um filme, legal. E aí? Nunca tem o que tu quer. Tá, já aconteceu comigo, tá? De a gente não assistir o filme porque a gente ficou uma hora assistindo, procurando. E aí, não, agora já ficou tarde, né? Pronto, vamos assistir o Põe na filme. novela. Isso. Né? Eu não sei, põe na novela. iFood. O que eu vou comer? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer comer. Antes tinha, quando eu era pequeno tinha. O que era? Era o dogão, era o outro X ali, que era o... Tinha um McDonald's na época aqui, bem antigamente.
Então era 1, 2, 3, 4, 5 opções e deu. Tinha Florença, que hoje é a pizzaria confraria ali. Então era isso. É a pizza da Florença, é o dogão com o cachorro quente, é o X, que é esse, ou no máximo 2. E era isso. O que você quer comer? Pizza. É essa aqui. Aí tu vai no iFood, tem 20 pizzarias, 30 X. Comida mexicana deve ter umas 4 em Criciúma. E vai. Quer saber? Faz um miojo. Na tua avaliação, qual é a parte positiva e a parte negativa de tantas opções para se fazer uma escolha em todas as áreas, tá? Não só disso que a gente tá falando agora. Por que é bom e por que é ruim? É bom, depois que a gente consegue administrar isso e entender que a gente não precisa decidir tudo o tempo todo, é bom porque as coisas ficam cada vez mais na tua medida. Tem tanta opção de tanta variedade que tu vai mudando cada variaçãozinha, tipo, né, no caso da calça, eu quero uma cintura mais estreita, mais na canela eu quero um pouco mais larga. Tu consegue fazer essas coisas como se fosse sob medida, e aí tu consegue. Aí, onde é que tu consegue pegar uma vantagem nisso? Eu fiz esse modelo aqui, essa receita, digamos, e é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu quero. Aí eu vou olhar de novo daqui 6 meses. Então, muita gente faz isso como o grande segredo para investir, por exemplo. Eu tenho a minha carteira de ações, é essa aqui. Eu vou acompanhar para ver se não deu nenhum problema em nenhuma das empresas que eu estou investindo. Mas é tanto de ação com essas 10, 15 ações. Para quê? Para ter poucas, para te poder acompanhar a miúde de cada uma. Eu tenho mais isso aqui de renda fixa, tal. Aí, depois de um tempo, tu vai lá e olha e reavalia. Pela situação que está agora, pelo que aconteceu, valorizou muito esse, desvalorizou aquilo, o que eu faço? Eu invisto mais aqui para equilibrar, eu diminuo a minha exposição à ação, porque o mercado está muito oba-oba e eu pego mais renda fixa e tal. Mas se tu fizer isso todo dia, que é o que o investidor faz quando começa, tu fica louco, tu fica pulando, sapecando de um lado para o outro, aí tu tem custo operacional. Aí caiu, acabou o mundo, aí vende essa aqui, aí compra outra que, valorizou, então é boa. Só que aqui valorizou vai cair, aqui caiu vai subir, então tu perdeu dinheiro aqui. E aí tu não consegue fazer nada, tu só fica pulando de lá pra cá, cansa, gasta tempo. Aí tem, por exemplo, eu sempre vejo o exemplo de médico. Cara, médico sabe medicar, o ortopedista opera, cuida do joelho, do ombro da pessoa. Ele não tem que ficar sentado no computador olhando a variação das ações dele. Então, cara, faz certinho o que tu quer, deixa ali, tu escolheu. Então, isso é a parte boa. Outra parte também é concorrência, por exemplo. Hoje, olha quantas empresas de telecom que a gente tem. Então, a gente tem a concorrência. Então, não vou ficar escolhendo todo mês se eu vou ficar aqui ou não. Não, mas eles sabem que a qualquer momento eu posso sair. Passou os 12 meses mesmo, eles que me tratem bem, porque acabou a fidelidade. Mas assim, tu sempre tem... Mas se tu ficar o tempo todo olhando isso, tu vai cair numa bobeira de um dia que tu tá cansado, tu vai lá e troca. De bobagem. Entendeu? De bobagem. Então, nos Estados Unidos, e aí voltando pro livro ali, eles têm uma coisa que a gente felizmente não tem aqui, que eles têm essa mesma disputa pela eletricidade. Aqui a gente tem a Celesc e deu. Aí tem outros lugares que é até uma empresa particular, mas ela é concessionária. Então ok. Mas é uma só. Aqui a gente tem o Águas de Jaguaruna, se não me engano, que é concessionária, uma empresa particular que ganhou a concessão e tem a concessão e tal. Mas tu imagina 3. A Águas, a Água Limpa e a Água Fresca. As 3 disputando. Aí no teu apartamento, no mesmo prédio que o meu, o teu vem água fresca e no meu vem água limpa. Ia dar um salseiro, né? Então não dá. Isso tem lá que não tem aqui. Então é um negócio que tu tem que saber o que tu decide, tu não precisa ficar decidindo e só fica reavaliando e tal. Se tu conseguir fazer isso, tu consegue ter a tua vida como tu quer. Pra gente fechar, o que as pessoas que vão assistir a tua palestra no Gramado Summit vão tirar de lição dessa palestra que tu preparou? Qual é a lição que tu leva pra isso? Deixa eu voltar, que tem a parte ruim. Que quando tu perguntou, eu lembrei e eu ia deixar passar, é importante. Que me chamou muito a atenção também quando eu estava estudando. Quando tu tem, e aí entrando nos serviços públicos, quando tu tem um só... mas o serviço público é ineficiente, tal. Sim. Mas ele
tem uma entrega que tu sabe qual é. Ele não vai entregar nada exorbitante, mas ele também, naquela história da faca de 2 gumes, ele também não tem nenhuma questão de ficar reduzindo o custo, que a gente reclama tanto, mas eles não vão diminuir tal coisa para reduzir custo. Então, o que acontece? Nessas situações, e aí o exemplo que tem no livro é da parte de energia, se tu escolher errado, ou da telefonia, se tu escolher errado, tu pode te dar mal. Antes tu não precisava escolher, tu não tinha como escolher, tu não precisava escolher, mas era mais regulamentado. Quando abre para concorrência, fica mais livre. Então, é uma imposição da sociedade para que tu escolha. Ah, mas eu não quero escolher, eu quero ficar com esse aqui. Mas, cara, se tu não escolher, alguém vai escolher por ti. Que aí eu entro no... Já bagunçando o teu roteiro, aí eu entro nessa pergunta que tu fez agora. O que eu quero deixar? Escolha as suas batalhas. Escolha o que tu quer escolher e elimine o que tu não precisa escolher. Isso entra muito em... Isso vai fazer tu se meter menos na vida dos outros, se abalar menos com o que acontece com os outros, porque tu tem muita escolha para fazer para ti. O que o teu cunhado... O que a escolha do outro que o teu cunhado, o teu amigo, o teu colega de trabalho... mas ele fez isso, não fez aquilo... Mas e daí, cara? É a vida dele, não é a tua. Ele fez isso pra ti, não fez? Então deixa. Então isso é uma das coisas. Escolha cuidar da sua vida. Escolha cuidar da sua vida. Entenda o que é importante. E no que é importante, tu para e escolhe. O que é importante, tu para e define. É isso aqui. Então, assim, eu ouço muito o pessoal falar, e de novo, eu acabo puxando muito para investimento, até porque o Gramado Summit é o palco de finanças, então ali eu adaptei muito para finanças. Mas o pessoal vai comprar um videogame, um notebook novo, e olha os modelos. Uma geladeira, eles usam uma geladeira. E a geladeira, e olha se tem água gelada saindo da porta. Quanto gelo sai. Quantas gavetas tem. É uma porta, 2 portas, abre embaixo, abre em cima. Embute no móvel ou não embute no móvel. Fica 1 mês pesquisando a geladeira. Mas aí vai lá para investir 50 mil reais, que dá umas 5 geladeiras top. Aí vai lá e pega a diquinha da internet. Mas é meio isso, sabe? De tipo, o que é mais importante? O negócio que tu vai investir pra ficar e tu vai deixar o teu dinheiro ali, no lugar de gastar. Ou a geladeira que daqui, sei lá, 10 anos, porque hoje tudo dura pouco, né? Hoje as coisas são feitas para durar pouco, porque a gente escolhe o tempo todo, então tem sempre opções, então as coisas são feitas para durar pouco. E aí... Isso aí tu vai trocar daqui 10 anos. E é uma geladeira. É 10% do valor do outro negócio. Mas aí o pessoal fica tanto aqui, que é o que ele tá vendo na cara dele, e esquece das coisas grandes. Então, onde vai morar? Cara, escolhe. Já teve uma vez que foi uma bobagem. Eu fui trocar de carro. Eu girei, porque a Rafa tava grávida. Aí vamos trocar de carro, porque o carrinho não cabe no porta-mala do Sandero. Era um Sandero que eu tinha na época. Um dos melhores carros que eu tive, inclusive. De custo-benefício. E que não cabia. Aí eu girei. Comprei um outro Sandero. Porque eu cansei de escolher. Eu fui ver tanto carro, que nenhum carro era perfeito. Esse é o ponto. Pô, tu não ia escolher um Del Rey perfeito. Um Del Rey era um Del Rey, cara. Um Monza, um Verona. Eram carros legais, mas... é seco, não tinha ar-condicionado, não tinha nada e ninguém reclamava disso. O pessoal adorava o quebra-vento do Fusca. Mas hoje tem tanta opção, que tu quer sempre o carro perfeito. E nenhum carro é perfeito. Então nessa de isso aqui falta isso, eu vou pegar isso aqui que eu já conheço e comprei um novo. Então esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Entenda quais são as escolhas que você tem que fazer. E para escolher bem. Porque daí se tu escolher bem, tu escolhe sem dúvida. E se tu escolher sem dúvida, tu tira isso da frente. Tu consegue estar livre para escolher as outras coisas. Agora eu vou ter que fazer uma coisa que não é uma escolha, que é encerrar esse episódio do Pod. Eu falo bastante, né? Não, mas eu já queria continuar aqui. Só que não vai dar para continuar, então eu vou ter que encerrar. Arthur, obrigada pela conversa. E eu vou te fazer um convite, que agora vai ter que fazer uma escolha aqui. Fala. Me dá mais uma entrevista? Dou.
Pronto, uma escolha facinha de ser feita. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto da Som Maior, que hoje, corajosamente, trouxe o diretor desse programa, o Arthur Lessa. A apresentação é comigo, Maga Estopassoli. E esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Fica aí para você acompanhar nos outros dias da semana. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Até lá!